E a polêmica da vez no mundo da Assembleia de Deus é a respeito do embate público envolvendo duas importantes figuras da Assembleia de Deus Belém do Pará, a Igreja Mãe, a igreja que é presidida pelo pastor Samuel Câmara. As figuras que estão publicamente se chocando é a pastora Luana Câmara e a pastora Nayane Câmara. As duas são concunhadas, elas são casadas com dois irmãos, os pastores Felipe e André, que vêm a ser os dois filhos do pastor Samuel Câmara. Bom, no início da semana nós publicamos um vídeo, que vai estar no link da descrição, se você não está para essa situação e você quer entender melhor. Nós publicamos um vídeo que consta uma série de prints que vazaram de conversas da pastora Luana com uma pessoa que parece ser membro da sua igreja. Na conversa, a pastora Luana faz uma série de acusações gravíssimas contra a pastora Nayane e diz que ela chegou, inclusive, a trair o marido. Isso é muito grave e, por essa razão, naturalmente, repercutiu demais nas redes sociais e fora delas também, né? E essa acusação provocou reações. Reações, por exemplo, da própria pastora Nayane, que teve que se posicionar, o esposo dela e também da própria pastora Luana. E a gente vai ler nesse vídeo as 3 notas que foram publicadas, respectivamente, né, por cada um deles, para a gente poder compreender o que está por trás de tudo isso. Vamos começar? A gente começa lendo a nota que foi publicada pela pastora Nayane. Ela publicou uma série de fotografias com seu marido, com seus filhos, com a sua família, mas a gente obviamente não vai expor as fotografias aqui, vamos nos ater à nota publicada. Fique atento que até o final desse vídeo eu vou fazer um comentário que eu acho que é muito importante nesse momento a respeito desse caso. Para você que está achando que esses vídeos que a gente fez aqui é sobre traição, é sobre adultério, peraí, fica com a gente até o final desse vídeo para você entender melhor o contexto do que pode estar por trás disso. Vamos lá? A nota diz assim, ó. A publicação, né? Na verdade não tem nota, não foi escrito nota de esclarecimento, só as outras duas, mas claramente aqui é uma resposta dela, uma manifestação. 35 anos de vida, quase 17 anos juntos, 4 filhos lindos, um casamento feliz, com muitas vitórias para contar. Eu nem preciso nem dizer, as pessoas enxergam no nosso olhar. Minha vida é repleta de muita superação, traumas da adolescência vencidos, lindos testemunhos de vida e a graça e a misericórdia do Senhor sempre derramada sobre mim e minha família. Eu prego para outras pessoas sobre, abre aspas, a graça que um dia me alcançou. Fecha aspas. Prego sobre o Deus que é bom, misericordioso, perdoador, restaurador, o amigo, servo, sofredor, como em Isaías 53, e sobre aquele que está sempre pronto a nos socorrer e escrever uma nova história. É isso que importa. Isso basta. Os frutos disso tudo, não preciso postar provas. As evidências estão nos meus passos. Abre aspas, o que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Provérbios 11:12. Disse ela, né? O que ela escreveu. Eu não vou me ater a analisar ainda a nota dela, porque eu quero ir mais profundo, né? Eu não quero me ater, como disse a você, nessa questão. É importante? É, mas vamos adiante. Bom, a próxima nota é do pastor André, que escreveu nas suas redes sociais, nos stories, né? E publicou uma nota de esclarecimento, ainda bem claro, e diz o seguinte: eu, pastor André Câmara, quero expressar minha profunda tristeza e indignação ao receber conteúdos e publicações expostas em portais que ferem a dignidade da minha família e do meu ministério. Quero expressar meu completo repúdio e repulsa a estas publicações que mencionam fatos absolutamente inverídicos, que têm como único intuito querer manchar a minha honra, a honra da minha esposa, pastora Nayane Câmara, e também da nossa casa, ministério e trajetória de vida. Repito, publicações com argumentos falsos e difamatórios, que não merecem nenhum pingo de credibilidade. Se eu sou esposo de uma digna e ungida mulher, pai de 4 filhos abençoados e servo de uma multidão de irmãos que conhecem a mim e a minha casa. Todos são testemunhas de nossa conduta de caráter e seriedade com a obra de Deus. Logo, aqueles
deliberados que estamos vivenciando têm como objetivo jogar lama em algo que não foi construído por mãos humanas. Deus é nosso escudo e nossa fortaleza. Mantenhamos a postura de verdadeiros servos de Cristo e continuaremos servindo a sua igreja até que ele venha. A paz do Senhor, São José dos Campos, 15 de outubro de 2024, André Samuel Câmara. Bom, essa é a nota dele. Uma pausa para comentar sobre essas duas notas. Bom, duas coisas que são importantes observar aqui. Primeiro, na nota da pastora Nayane, evidentemente que ela não nega as acusações, mas ela fala sobre perdão, né? Sobre misericórdia. Prego sobre o Deus que é bom, misericordioso, perdoador, restaurador, amigo, servo, sofredor, como Isaías 53. E sobre aquele que está sempre pronto a nos socorrer e escrever uma nova história. Ela não nega as acusações, mas ela também não cita a sua concunhada, a pastora Luana, que é a sua acusadora principal. Não cita, né? Se defende ali de um jeito bem subliminar, mas não... A nota do pastor André, por sua vez, ela acusa um portal que tem aí, eu imagino que seria o fuxicogospel.com.br, nosso portal, foi quem publicou esses prints, mas também se furta a falar sobre a Luana, que é a pessoa que está publicando tudo isso. E vai para além disso, né? Não se trata somente, como eu disse, essas acusações não param apenas na questão do suposto adultério, da suposta traição. Isso já tem anos, hein, que vem acontecendo, às vezes para, depois volta novamente, essa briga entre as duas, que é basicamente uma briga que parte da Luana, né? Bem verdade isso, né? Não há registro, claro, pelo menos não público, nas redes sociais, da Nayane atacando a Luana. O que a gente vê nas redes sociais são sempre o contrário. O que também, obviamente, não quer dizer que na vida real, no tete a tete, não aconteça, né? Essas provocações por parte da pastora Nayane. Não estou defendendo ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Uma coisa a gente está vendo o que acontece nas redes sociais. É o que a gente vê a Luana fazer, a pastora Luana fazer. Outra coisa é, bom, e na vida real, como é que fica? E no telefone, e na conversa, na rodinha, e nos encontros, e no Natal da família Câmara. Até me perguntei agora, como vai ser o Natal da família Câmara depois disso, hein? Bom, aí a gente observa que o pastor André, ele se furta a simplesmente ignorar a Luana, que é a principal acusadora, né? É ela quem disse isso, ela falou isso, né? Aí a gente tem agora a nota da própria pastora Luana, que eu acho que é importantíssimo a gente ler, porque vai fechar esse ciclo de notas. Foi a última a publicar, publicou agora há pouco, inclusive a gente pegou o print com 7 minutos de publicação, e diz o seguinte: eu, Luana Marques Vasconcelos Câmara, venho a público para esclarecer um diálogo que tive com uma seguidora, o qual foi exposto nas redes sociais sem o meu consentimento. Jamais imaginei que alguém pudesse agir de tal forma, divulgando uma conversa particular. Primeiro parágrafo, obviamente, ela confirma a autenticidade dos prints. Ela já atesta que sim, é uma conversa dela com a seguidora. E aí segue: sempre busco interagir com meus seguidores de maneira sincera e acessível. Gostaria de reforçar, e é interessante, que sou uma pessoa séria e verdadeira. Nunca teria uma conduta leviana ou desleal. Nem faria acusações falsas com o intuito de prejudicar a imagem de qualquer pessoa de forma intencional. Terceiro parágrafo, ela simplesmente... Primeiro parágrafo, ela ratifica a nota e fala: não, sou eu mesmo. O diálogo ali, aqueles prints, foram uma conversa entre eu e uma seguidora. E no terceiro parágrafo, ela já ratifica também a informação. Olha o que ela diz: nem faria acusações falsas. Nem faria acusações falsas, com o intuito de prejudicar a imagem de qualquer pessoa de forma intencional. No entanto, sempre que questionada, mantenho-me fiel ao que sei e acredito. Ela continua, cara. Quer dizer,
ela não desmentiu o que disse na conversa com a seguidora. Ela simplesmente ratifica. Estou convencida de que esse ato difamatório contra mim e minha família é uma tentativa de prejudicar a minha reputação. Aí eu não sei qual é o ato difamatório, né? Porque, por mais que seja verdade ou não estou dizendo que é. Ela é quem disse que é verdade essa questão do adultério. E eu tô falando pra você, espera um pouquinho, eu vou já falar pra você que não é sobre adultério. Na minha opinião, esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora pra você, eu não quero focar no adultério. Eu vou falar já pra você o que que me interessa nessa história, né? Como comunicador, como influenciador, eu não quero que você olhe pra isso. Isso é uma situação do casal, isso é uma situação da família, isso que se resolvam pra lá. Tem algo a mais que eu acho que vale a pena a gente refletir. Mas olha só, estou convencida de que esse ato difamatório contra mim e minha família é uma tentativa de prejudicar a minha reputação. Ora, ela disse que a mulher traiu o marido. Ela disse isso numa conversa privada com uma seguidora. Depois ela publicou a nota confirmando, ratificando que de fato é ela que falou. Depois ela diz, realmente, eu só falei porque é verdade. Eu não falaria se fosse mentira, eu só falo porque é verdade. Eu nem faria acusações falsas com o intuito de prejudicar a imagem de ninguém. Ou seja, ela está confirmando. E depois ela vem dizer que isso é um problema, é uma situação que quer tentar prejudicar a reputação dela. Ô, pastor Luan, peraí, varão. Varoa, né? Peraí. Sou uma mulher segura, esposa e mãe, com uma trajetória pautada pela integridade, empatia e fidelidade ao Senhor. Aqueles que me conhecem, tanto no ministério quanto na vida pessoal, podem atestar. O famoso quem me conhece sabe, né? Eu não costumo. Me perdoe, eu não costumo dar crédito. Até uma dica para vocês que fazem nota de esclarecimento o tempo inteiro. Usem isso não. Quem me conhece sabe, geralmente é dito porque tem culpa. Quem me conhece sabe. Não pega bem. Mas ela disse aqui, né? Aqueles que me conhecem, tanto no ministério quanto na vida pessoal, podem atestar que jamais diria algo que comprometesse a minha idoneidade ou das pessoas que amo. De novo, cara, ela está confirmando, ela está ratificando o que ela disse. E aí ela termina com provérbios, tal qual também disse, também usou um provérbio, né? A pastora Daiane. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Que Deus os abençoe. Belém, 16 de outubro de 2024. Ela publicou e continua lá no perfil do Instagram dela. Então nós temos 3 notas, mas nós temos 2 casais, portanto 4 pessoas. Até agora, o pastor Felipe Câmara, que é o esposo da pastora Luana, está fazendo o vídeo de mercador e não se posicionou até agora, não defendeu a esposa ou não, sei lá, confirmou as acusações dela, não disse que ela é uma mulher idônea, não disse que o que ela fala é verdade. Não. Até agora não disse nada. Então nós temos a Ayane e a André se posicionando e a Luana também, mas ainda falta o quarto elemento, né, para fechar aí os 2 casais. É óbvio, né, e não dá para negar, é óbvio que aí nós temos um problema também entre os 2 irmãos. Não tem como ser diferente. O que a gente ouve, inclusive, é que há uma dificuldade do André, por exemplo, do pastor Felipe, por exemplo, até mesmo porque ele é quem comanda lá na TV Boas Novas e o André não aparece na TV Boas Novas. Não sei se você sabe disso. Se você é da Assembleia de Deus de Belém, se você puder comentar nos comentários aqui, comenta, diga se eu estou mentindo, né? Parece que até para aparecer na TV, o esposo da pastora Nayane não consegue. Sempre que aparece a imagem dele, ou não aparece, né? Só quem pode aparecer é o pastor Felipe. Não sei se é uma determinação, mas nós já vimos, inclusive, publicado sobre isso. De que a ordem lá é não, destaque 0 para o pastor André, para a família, né? O núcleo Nayane e André, 0. E quem tem destaque, na verdade, é o pastor Felipe. Mas o pastor Felipe não se posicionou até agora para confirmar o que disse a sua esposa. E também a nota da pastora Luana, a gente observa que ela não ataca, né? Não diz o nome da cunhada, mas da concunhada, mas ela reafirma de forma subjetiva aqui o que ela vinha dizendo, né? O que ela já tinha dito. E essa nota foi publicada, mas vai para além disso também. Tem outras publicações, tem outras histórias que ela está postando o tempo inteiro.
Então isso é muito grave e nós não temos ainda um posicionamento mais claro e efetivo, até mesmo do pastor Samuel ou da própria igreja. Bom, eu vou finalizar o vídeo fazendo a minha reflexão que eu disse para vocês que eu falaria, né? Que para mim tanto esse vídeo quanto para mim esse assunto central, ele não pode ficar em torno do adultério, possível adultério, traição, o que é que seja. Eu acho que a gente tem que fazer enquanto igreja, porque senão ficaria só fofoca por fofoca, né? E não cabe pra gente. É preciso que haja uma reflexão por trás disso. E a pergunta que eu faço é a seguinte: pensem comigo vocês. Se a Luana Câmara ela fosse uma dirigente de um conjunto de jovens, um grupo de jovens da igreja, um líder de jovens da igreja, e a pastora Nayane ela fosse dirigente de senhoras, e as duas estivessem trocando farpas nas redes sociais. Para ser mais fiel ao exemplo que está acontecendo, a Nayane não está atacando a Luana, né? É só a Luana que ataca a Nayane, né? Vamos ser honestos, é o que a gente vê aqui. Mas a Luana faz uma grave acusação contra a Nayane. E ela ratifica isso com essa nota. Ela mantém essa denúncia que ela fez durante uma conversa, obviamente, privada. Ela mantém isso. E eu pergunto para vocês, se as duas fossem líderes de alguma coisa na igreja, mas não tivessem esse sobrenome, não fossem esposas de quem são, uma liderança de uma igreja séria, idônea, faria alguma coisa ou não? Afastaria as duas, pelo menos de forma provisória, sim ou não? Até que se fosse apuradas essas denúncias, ou até que essas trocas de acusações parassem, sim ou não? Eu creio que sim. Eu imagino que qualquer liderança séria de uma igreja, poxa, por que essas duas líderes estão brigando? O que está acontecendo aqui? Uma acusa a outra de ter traído o marido. A que é acusada de trair o marido não diz que é mentira. Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar e vamos tocar o barco? Deixa as duas pregando, deixa as duas na igreja, deixa as duas liderando? Não. Por óbvio, uma liderança séria iria sentar com as duas, afastá-las do cargo provisoriamente, entender o que está acontecendo entre as duas, bota a vice, né, para assumir, e vamos conversar. Por que não acontece com as duas que são duas pastoras? Por que as duas que são duas pastoras, que comandam igrejas grandes, através de seus esposos, obviamente, por que as duas não são punidas? Por que isso está sendo tratado nas redes sociais, de forma pública, com trocas de notas de esclarecimento? Um lado tem medo de citar o outro lado, não é objetivo, não é claro, mas todo mundo sabe, eu sei, você sabe, os membros da igreja sabem, os sogros sabem, talvez até os próprios filhos, infelizmente, crianças, né? Os parentes delas sabem do que está acontecendo. Os amigos sabem e lamentam profundamente. Eu tenho recebido mensagens de amigos aqui lamentando profundamente não é nem pelas acusações, entende? É mais por essa situação, né? Esse vexame público que está se passando por conta do que a Luana tem publicado, a pastora Luana. Mas, e por que continua? Você consegue entender que não é sobre traição, não é sobre adultério, nada a ver com isso, cara. Pra mim, é muito mais grave. É sobre, cara, os caras fazem qualquer coisa e não acontece nada. Eles expõem, elas estão expondo, ou pelo menos a pastora Luana está expondo publicamente uma situação de ordem pessoal e familiar que deveria ser tratado, eu imagino, né? Já deve, inclusive, ter sido superado pelo próprio casal, senão o esposo da pastora Nayane, se de fato aconteceu, ele não iria defender a esposa, mas aí ficam brigando publicamente. E o pastor Samuel Câmara não consegue parar. A pastora Luana está fazendo isso reiteradas vezes, há alguns anos já, de desabafar contra a pastora Nayane, até durante a gravidez, cara, durante a gravidez, ela com barrigão e o pastor Felipe não consegue, não. Conversar, meu filho, peraí. E eu soube, inclusive, que a pastora Luana ficou um bom tempo, né? Sem nem ao menos frequentar a igreja. Ele ia para a igreja sozinho, como pastor. Culto da família estava lá. E ela não tinha participação nenhuma. Ou se ia para a igreja, não atuava em absolutamente nada. Tanto é que se você olhar o feed, ou melhor, a biografia do Instagram do pastor Felipe Câmara, nem cita que é casado. Não tem absolutamente nada. Só tem lá a de Belém do Pará. Não tem absolutamente nada. Eles, sabe, é estranho, né? A forma como eles...
Então, é mais por aí o caminho que eu estou querendo mostrar para vocês. Entendam, se fosse um casal normal, já teriam sido afastadas. Talvez até os dois casais, para poder se conversar e se compreender. E por que sendo eles quem são, lidando com a igreja tão grande, com, sabe, com tanta gente, com um rebanho tão grande, por que não se afastam? Por que não são afastados? Pelo menos de forma provisória, até que isso seja tratado. Porque o que isso provoca é um adoecimento de toda a igreja. Ou você acha que as pessoas não enxergam isso? Ou você acha que os membros ficam bem com isso? Que as ovelhas estão em paz com isso? Eu acredito que não. Eu não seria, ou não ficaria em paz ao ver, por exemplo, a minha esposa, a minha pastora, sendo acusada de adultério e fingir que tá tudo bem, e fingir que. Entende? Não faz sentido isso, cara. Não negar categoricamente, não nega categoricamente, pelo contrário. A pastora Daiane colocou até um texto lá que dá a entender que não, perdão, misericórdia. Então, a reflexão que eu queria trazer era essa. Eu acho que está faltando o pastor Samuel, que é o líder máximo não só da igreja, mas da família, chamar a atenção, o feito à ordem e resolver esse problema. Para evitar que isso. Porque a acusação agora foi de adultério. Qual vai ser a próxima acusação? A pastora Laiane já chegou a publicar prints de conversas com elas, até áudio, né? Eu lembro ano passado, até áudio. Então daqui a pouco, o que falta ela postar? Então essas duas precisam se resolver. E se não se resolverem, né, no bastidor, não dá para continuar, na minha opinião, eu sou apenas um opinador. Não dá para continuar à frente de uma igreja, não dá para continuar tendo, sabe, posições de liderança para falar para mulheres casadas. Eu imagino que isso precisa ser resolvido urgente, mas quem sou eu, né? É só uma observação. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Vai para além, o buraco é muito mais embaixo, né? Vai para além dessa história do adultério, do que quer que seja, verdade ou não. Eu acho que é muito mais essa questão, até mesmo ministerial, precisa ser resolvido. Porque senão, irmão, eles podem fazer tudo. Se tivesse sobrenome, faz o que quiser e pronto. Isso é muito preocupante para o caminho, onde caminha, né? A Igreja Assembleia de Deus, sobretudo essa do Belém do Pará, do pastor Samuel Câmara. Que essa reflexão chegue em algum lugar. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. E também se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. Ativa a notificação. E aí você vai ficar informado sempre que a gente publicar um vídeo novo. Tchau.